Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Meu nome é Luane. Quando me casei com José, jurei a mim mesma que tudo daria certo. Ele era o homem dos meus sonhos, e apesar das pequenas ranhuras que se formavam por causa de Carmen, sua mãe, eu sempre acreditei que o amor que sentíamos superaria qualquer coisa. Carmen nunca me aceitou de verdade, isso era claro desde o início. As indiretas, os olhares de desaprovação, as piadas maldosas que ela lançava disfarçadas de preocupação maternal. Mas eu sempre relevava. Ela é só protetora, José dizia. E, por um tempo, eu tentei acreditar nisso também. O primeiro ano foi difícil. Toda vez que eu pensava em algo para nossa casa, para nosso futuro, Carmen vinha com uma opinião contrária. Essas cortinas são muito baratas, Luane, ou você realmente acha que essa comida é boa o suficiente para o meu filho? José, no começo, se posicionava ao meu lado. Ele tentava apaziguar as coisas, sempre com aquele sorriso que me fazia acreditar que tudo ficaria bem. Mas, lentamente, esse sorriso começou a desaparecer. E eu comecei a perceber que, cada vez mais, ele não estava apenas entre nós dois, Carmen estava ali, sempre. Invisível, mas presente, sussurrando ao ouvido de José. As coisas começaram a mudar de verdade quando José parou de me defender. As primeiras vezes que ele me deixou sozinha com as farpas de sua mãe, senti como se o chão tivesse sido retirado dos meus pés. Você está exagerando, Luane. Minha mãe só quer o melhor pra gente. Ele dizia isso, mas eu via nos olhos dele algo diferente. Uma sombra. Como se ele estivesse cansado de ser o intermediário. Cansado de mim. Passei a tentar mais. Cozinhar melhor, ser mais paciente com Carmen, organizar a casa do jeito que ela aprovava. Eu queria manter a paz. Mas quanto mais eu cedia, mais ela exigia. Um dia, quando estávamos jantando, Carmen comentou casualmente: José, você deveria pensar em mudar algumas coisas aqui. Essa casa precisa de um toque mais refinado. Sabe, do jeito que a gente tinha antes. A gente me cortou profundamente. Era como se, em algum lugar daquela mente doentia, Carmen ainda acreditasse que o filho pertencia a ela, e só a ela. Eu olhei para José, esperando que ele dissesse algo. Que me defendesse. Mas ele apenas abaixou a cabeça e continuou comendo, em silêncio. Foi nesse momento que percebi, de forma dolorosa, que algo havia mudado entre nós. A distância entre nós dois, que antes era preenchida com carinho, estava agora repleta de silêncio e ressentimento. O homem com quem me casei estava se transformando em alguém que eu não reconhecia. A solidão começou a se infiltrar em cada canto da minha vida. Durante as noites, enquanto José trabalhava até tarde, eu me deitava na cama fria, ouvindo os ecos das palavras de Carmen, repetindo-se em minha mente. Ele precisa de alguém à altura dele. Eu não era suficiente. Era isso que ela queria que eu acreditasse. E de alguma forma, comecei a acreditar. Os dias passaram a ser marcados por uma rotina sufocante. Acordava cedo, preparava o café, tentava ser a esposa perfeita. Tudo para manter a ilusão de que eu ainda podia salvar o que tínhamos. Mas cada gesto, cada esforço meu parecia ser absorvido por um vazio sem fundo. José raramente olhava para mim. Quando chegava em casa, sempre cansado, ele se jogava no sofá com o celular nas mãos, sem sequer perguntar sobre o meu dia. Eu sentia sua ausência física mesmo quando ele estava a poucos metros de mim. O silêncio entre nós era um grito que ninguém queria ouvir. O ápice dessa dor aconteceu em uma noite, quando José, exausto, sentou-se à mesa comigo. Eu sabia que ele estava cada vez mais distante, mas ainda assim tentei. José, o que está acontecendo com a gente? Perguntei, com a voz tremendo de uma tristeza que eu não conseguia mais conter. Ele ergueu os olhos, e a frieza em seu olhar me perfurou. Você se importa demais, Luane. Pare de tentar consertar o que está bem do jeito que está. Foi naquele momento que algo em mim começou a morrer. Não por falta de amor, mas porque eu percebi que, aos olhos de José,
eu já não era mais uma prioridade. Eu não era mais parte daquele nós que eu tanto tentava proteger. Ele não precisava mais de mim, e, pior, não parecia sequer se importar. Passei a observar os pequenos detalhes. As mensagens de texto que ele rapidamente escondia quando eu entrava no quarto. As desculpas sobre jantares de negócios que ele nunca mencionava antes. A frieza com que ele tratava qualquer tentativa de carinho da minha parte. No fundo, eu sabia o que estava acontecendo, mas não queria acreditar. Então, uma noite, enquanto Carmen estava em nossa casa para mais um jantar tenso, José finalmente revelou a última peça do quebra-cabeça. Eu preciso viajar por alguns dias, a trabalho, ele disse, olhando diretamente para mim. Enquanto eu estiver fora, quero que você siga as ordens da minha mãe. Faça o que ela mandar, Luane. Não quero discussões. Se você não puder fazer isso, bem, teremos que repensar o nosso casamento. Meu coração despedaçou-se naquele instante. Ele estava me dando uma ordem. Me subjugando à mulher que passou anos me desvalorizando. Mas, por alguma razão, talvez um instinto de sobrevivência, eu não reagi. Apenas sorri, de um jeito que nem eu reconhecia, e disse, claro, José. Pode deixar. Por dentro, no entanto, algo novo estava nascendo. Não era medo, nem tristeza. Era raiva. E essa raiva, que queimava silenciosamente, seria o fogo que me guiaria para longe dele e daquela vida de submissão. Eu sabia que a viagem dele não era só de negócios. Sabia que, em breve, tudo mudaria. Mas, dessa vez, seria do meu jeito. Na manhã em que José partiu, o silêncio da casa era quase ensurdecedor. Ele mal me olhou antes de sair pela porta, com uma mala de roupas e o laptop que ele sempre levava para viagens de negócios. Fiquei na cozinha, ouvindo o som distante do carro dele se afastando. Minha mente estava um turbilhão de pensamentos, mas, por fora, mantive a calma. Havia algo libertador naquele momento. Não pela partida de José em si, mas pela sensação de que eu, finalmente, tinha a oportunidade de agir. Assim que o carro desapareceu pela rua, fui até o quarto, fechei a porta e sentei na beira da cama. A sensação de vazio era opressiva, mas, desta vez, eu não ia permitir que isso me esmagasse. Olhei ao redor, observando os detalhes da casa que, até então, eu acreditava que pertenciam a nós dois. Mas, naquele instante, percebi que ela nunca foi realmente minha. As cortinas escolhidas por Carmen, os quadros que ela sugeriu para as paredes, até os móveis, tudo tinha um toque dela. Era como se eu estivesse vivendo em um cenário que ela tinha montado, e não em um lar que eu havia construído com José. E agora, ele queria que eu seguisse as ordens dela. Fosse uma esposa obediente. Eu sabia que isso seria a minha ruína, se eu deixasse acontecer. Peguei meu celular e, sem hesitar, enviei uma mensagem para Isabela, minha amiga de longa data. Eu não confiava em muitas pessoas para desabafar sobre o que estava acontecendo, mas ela era diferente. Sempre foi uma ouvinte leal e, nos últimos meses, percebeu como meu casamento estava ruindo, mesmo quando eu tentava esconder. Precisamos conversar, eu escrevi, e logo depois a resposta veio, estou a caminho. Isabela chegou cerca de meia hora depois, com aquele olhar de quem já sabia que algo grande estava por vir. Sentamos no sofá, e antes que eu pudesse dizer uma palavra, ela me olhou nos olhos e disse, ele não está viajando a trabalho, está? Meu coração disparou, mas me forcei a manter a compostura. Como você sabe? Perguntei. Ela respirou fundo, relutante em compartilhar a verdade, mas finalmente soltou. Tenho uma amiga que trabalha em um restaurante. Ela ouviu lá, com outra mulher, na semana passada. A notícia deveria ter me abalado, mas estranhamente, me senti aliviada. Parte de mim já sabia disso há muito tempo. As desculpas esfarrapadas, os horários esquisitos, as mensagens de texto que ele disfarçava mal. Eu estava sendo traída. Isabela continuou. Ela disse que eles pareciam bem próximos, íntimos. E pelo que eu entendi, essa viagem de negócios é só uma desculpa para ele passar mais tempo com essa mulher.
Eu me levantei do sofá e caminhei até a janela, olhando para o jardim que, em outros tempos, eu cuidei com tanto carinho. Agora, parecia um reflexo do meu relacionamento, seco, sem vida, sufocado. Eu já sabia, de alguma forma, murmurei. Mas ele quer que eu siga as ordens da mãe dele enquanto ele está fora. Quer que eu me ajoelhe aos pés daquela mulher. E o pior de tudo é que, por dentro, ele acha que está no controle. Que pode me manipular e que eu vou aceitar. Como se eu fosse uma marionete nas mãos deles. Isabela se aproximou de mim e segurou minha mão, uma solidariedade silenciosa que me fortaleceu. Você não vai aceitar isso, Luane. Sei que não vai. Ela estava certa. Eu não ia. Mas o que José e Carmen não sabiam era que, enquanto eles jogavam esse jogo sujo, eu já estava tramando o meu próprio plano. Um plano para sair dessa relação com a minha dignidade intacta e, se possível, com muito mais. Foi Isabela quem sugeriu o nome de um advogado. Ele é bom, já trabalhou em casos como o seu. Discreto e eficiente. Eu não perdi tempo. No mesmo dia, marquei uma consulta. No dia seguinte, fui ao escritório do advogado, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e um olhar de quem já tinha visto muitas mulheres na minha situação. Como posso ajudar? Ele perguntou, calmamente, enquanto eu me sentava diante dele. Senti meu coração acelerar. Nunca pensei que estaria naquele lugar, pedindo orientação sobre um divórcio. Eu queria chorar, mas as lágrimas não vinham. Eu já havia chorado o suficiente por aquele homem. Eu quero me divorciar, disse de forma firme, surpreendendo até a mim mesma. Expliquei tudo a ele, desde o comportamento de José, até a manipulação de Carmen, e a descoberta da traição. Ele ouviu tudo com atenção, e quando terminei, apenas balançou a cabeça. Você fez bem em vir até mim agora. Vamos preparar tudo com calma. Certifique-se de que ele não suspeite de nada até que tudo esteja pronto. Vamos garantir que você saia dessa com seus direitos e o que lhe pertence. Aquelas palavras soaram como um bálsamo. Finalmente, eu estava tomando as rédeas da minha vida de volta. O plano começou a se desenhar com clareza na minha mente. Enquanto José estivesse com sua amante, aproveitando o que acreditava ser uma vida livre de responsabilidades, eu iria garantir que, ao seu retorno, ele encontrasse uma surpresa que jamais esperaria. Ele e sua mãe. Nos dias que se seguiram, fiz exatamente o que ele mandou. Eu obedeci Carmen. Preparei suas refeições favoritas, arrumei a casa do jeito que ela gostava, fui a nora obediente que ela sempre quis. E cada gesto que eu fazia era uma lembrança silenciosa de que, em breve, isso acabaria. Eu estava servindo pela última vez, mas eles ainda não sabiam disso. Eu olhava para Carmen, com seus olhares críticos e exigências constantes, e me perguntei se ela sabia. Se, de alguma forma, ela também sentia que algo estava prestes a mudar. Mas, é claro, ela estava cega em seu próprio poder ilusório. Ela acreditava que havia vencido. Que finalmente havia me quebrado. E eu deixei que ela acreditasse nisso. Enquanto seguia as ordens de Carmen, os preparativos para o divórcio estavam em pleno andamento. Cada documento assinado, cada detalhe pensado. Eu sabia que José havia cometido o maior erro da sua vida ao me subestimar. Ele estava tão certo de que eu me curvaria, de que sua mãe e ele tinham o controle. Mas, por dentro, eu estava prestes a explodir com a força de uma mulher que finalmente sabia o que precisava ser feito. O jogo estava mudando. E eu, a partir de agora, ditaria as regras. Carmen não perdeu tempo em aproveitar sua posição de poder. Com José fora, ela parecia acreditar que tinha o controle total sobre mim. Cada dia que passava, suas exigências cresciam. Ela queria que eu limpasse a casa de cima a baixo, preparasse refeições elaboradas e até a acompanhasse em suas intermináveis idas ao salão de beleza, onde ela se vangloriava para as amigas sobre como finalmente tinha domado a nora. Ouvia-a contar suas versões distorcidas da história, mas não dizia uma palavra. Só sorria e concordava, como uma boa filha obediente. Por dentro, eu estava em chamas.
Cada ordem que ela dava, cada crítica velada, era como combustível para o meu plano. Ela não tinha a menor ideia de que, em poucos dias, o chão que ela julgava tão firme sob os pés desmoronaria. Eu, que antes sentia aquela casa como uma prisão, agora andava por ela com a certeza de que logo seria livre. Era uma sensação estranha, quase viciante, perceber que o poder estava, na verdade, nas minhas mãos. Carmen acreditava que tinha vencido. Que tinha me subjugado. E eu a deixava acreditar nisso, com um prazer mórbido em saber que seu triunfo era temporário. Na noite antes do retorno de José, preparei o jantar preferido de Carmen. Fiz questão de que tudo estivesse impecável. O cheiro de frango assado invadia a cozinha, e o vinho que ela tanto gostava estava sobre a mesa. Enquanto eu arrumava os pratos, ouvia seus passos pesados pelo corredor. Ela entrou na sala de jantar e sorriu, satisfeita. Assim que eu gosto de ver as coisas, disse, sem sequer olhar para mim. José vai ficar tão feliz quando voltar e ver como você finalmente entendeu o seu lugar. Seu comentário me atingiu como uma faca, mas desta vez não houve dor. Apenas uma estranha sensação de calmaria. Eu já não precisava mais provar nada a ela, e isso me deu uma liberdade que ela jamais compreenderia. Espero que sim, Carmen. Fiz tudo o que ele pediu. A ironia no meu tom passou despercebida. Ela se sentou à mesa e começou a servir-se, enquanto eu observava cada movimento, cada gesto pequeno e arrogante. Eu sentia que o momento estava perto. Amanhã, José voltaria, e o mundo deles desmoronaria. Na manhã seguinte, acordei antes do amanhecer. Fui até o quarto que José e eu costumávamos compartilhar e olhei para o espaço vazio ao meu lado na cama. Como tudo aquilo mudou tão rápido! Era difícil acreditar que, há alguns anos, eu o amava tanto que suportava qualquer coisa. Agora, o amor se transformara em outra coisa. Não era ódio, exatamente. Era mais uma indiferença fria, um vazio onde antes havia emoção. José, aquele homem que eu acreditava ser meu parceiro, estava prestes a descobrir que eu não era mais a mulher que ele achava que podia controlar. Às 11 da manhã, ouvi o som familiar do carro de José estacionando na garagem. Carmen, que estava sentada na sala, sorriu ao ouvir o ruído. Finalmente, meu filho está em casa, disse ela, com um brilho de orgulho nos olhos. Ele vai ficar tão satisfeito em ver como tudo está em ordem. Eu permaneci em silêncio, mas meu coração começou a bater mais forte. O momento que eu tanto esperei estava prestes a acontecer. José entrou pela porta, e por um breve momento, nossos olhares se cruzaram. Havia algo estranho nele, como se ele esperasse algo de mim. Talvez uma saudação submissa, talvez um gesto de afeto que, de alguma forma, provasse que eu ainda era a esposa obediente que ele achava que eu devia ser. Mas eu fiquei parada, com um sorriso calmo, esperando. Oi, amor, ele disse, finalmente quebrando o silêncio. Sua voz parecia despreocupada, mas havia um tom forçado. Eu sabia que ele estava tentando medir o terreno, ver se eu tinha realmente cumprido suas ordens. Como foi tudo enquanto eu estive fora? Antes que eu pudesse responder, Carmen tomou a dianteira. Foi maravilhoso, José. Luane finalmente entendeu seu papel aqui. Ela cuidou de tudo. A casa, as refeições, até o jardim está como eu gosto. Ela realmente aprendeu a respeitar suas ordens. José sorriu, satisfeito. Bom saber. Achei que teria que explicar as coisas mais uma vez. Eu respirei fundo, tentando controlar a adrenalina que pulsava dentro de mim. Ele estava tão confiante. Tão certo de que me tinha na palma da mão. Fico feliz que pense assim, José, eu disse, mantendo o tom calmo. Mas antes de qualquer coisa, acho que tem algo que você precisa ver. Caminhei até a sala de jantar, onde os papéis do divórcio estavam cuidadosamente colocados sobre a mesa. Eu havia deixado cada documento à vista, como um presente. José me seguiu, curioso, sem entender o que estava prestes a acontecer. Quando ele viu os papéis, o sorriso desapareceu de seu rosto. Um silêncio profundo tomou conta da sala. Que loucura é essa, Luane?
Ele perguntou, sua voz mais baixa, mas carregada de tensão. Carmen, que vinha logo atrás, se aproximou da mesa e arregalou os olhos. Divórcio? O que significa isso? Eu me virei para José, meu olhar firme. Significa que eu não vou mais viver sob as suas ordens. Significa que eu sei de tudo. De você, da sua amante, da farsa que foi essa viagem de negócios. Enquanto você estava fora, cuidando da sua vida, eu estava cuidando da minha. E agora, José, acabou. Ele deu um passo para trás, confuso, quase incrédulo. Você não pode estar falando sério. Ah, mas estou, interrompi, sentindo a força da minha decisão pulsar dentro de mim. Eu estive quieta por tempo demais. Fingi ser a esposa submissa que você e sua mãe queriam, mas o que vocês dois não perceberam é que, enquanto vocês jogavam comigo, eu estava me preparando para o fim. Eu não sou mais aquela mulher que se ajoelha para Carmen, nem a esposa que você pensa que pode enganar. E agora, você e sua mãe estão sem nada. Carmen, pálida, tentou argumentar. Você não pode fazer isso. José, diga a ela que isso não pode acontecer. Mas José estava sem palavras, sua confiança desaparecendo diante de meus olhos. Ele não sabia o que dizer. E eu, pela primeira vez em muito tempo, estava no controle. Olhei para os dois, agora tão indefesos quanto eu me sentira por tantos anos, e senti uma estranha sensação de paz. Era o fim da vida que eu conhecia, mas também o começo de algo muito maior. Sem mais desculpas, sem mais traições, sem mais submissão. Assine os papéis, José. Eu disse, minha voz firme. Isso acaba hoje. Ele me encarou, ainda tentando entender como tudo havia mudado tão rápido. Mas naquele momento, ele sabia. Ele havia perdido. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. José, ainda de pé ao lado da mesa, segurava os papéis do divórcio nas mãos, mas não fazia nada. Ele olhava para mim como se estivesse tentando reconhecer quem eu era agora. A mulher submissa que ele deixou quando saiu para sua viagem já não existia. Eu o encarei de volta, sem medo, sem hesitação. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia completamente no controle da minha vida. Você realmente acha que vai conseguir isso, Luane? A voz de José, ainda em choque, soou distante, quase como se ele estivesse falando consigo mesmo. Ele olhou para os papéis como se fossem um enigma que ele não sabia resolver. Você não pode simplesmente sair assim. Nós temos uma história. Eu quase ri da ironia. A história que ele estava tentando salvar era a mesma que ele havia destruído com mentiras e traições. A história de um casamento que só existia no papel, enquanto ele dividia seu tempo e seu corpo com outra mulher. Respirei fundo, sentindo um alívio que parecia vir de dentro da minha alma. Aquele homem diante de mim não tinha mais poder sobre mim. E eu, finalmente, estava pronta para seguir em frente. José, a nossa história acabou no momento em que você decidiu me trair. Quando você escolheu a sua amante em vez do seu casamento, você também escolheu o fim de tudo o que tínhamos. E agora, o que resta são esses papéis. Assine e termine de vez com essa farsa. Eu estava calma. A raiva que antes me consumia já não tinha mais espaço dentro de mim. Só restava a certeza de que eu merecia mais. Mereço mais. Carmen, que até aquele momento estava em silêncio, explodiu. Você é ingrata, Luane. Depois de tudo o que fizemos por você, é assim que nos retribui? Você realmente acha que vai sair daqui com alguma coisa? Meu filho vai lutar por isso, não vai deixar você destruí-lo. Ela falava com uma fúria que parecia lhe corroer por dentro, mas eu sabia que, por trás daquele teatro, havia medo. Medo de perder o controle. Medo de perder a influência que ela tinha sobre nós dois. Carmen, a única coisa que vocês me deram foi sofrimento, respondi, mantendo minha voz firme. Você nunca me aceitou, sempre me desprezou. Mas agora, isso acabou. Vocês não têm mais poder sobre mim. Eu segui suas ordens porque sabia que, no final, o verdadeiro poder estava nas minhas mãos.
José ainda parecia atordoado. Ele se sentou na cadeira ao lado da mesa, apoiando a cabeça nas mãos, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Eu via sua impotência. Ele estava tão acostumado a controlar a narrativa, a manter suas mentiras intactas, que nunca imaginou que eu seria capaz de expô-lo. Eu o conhecia bem o suficiente para saber que ele se sentia humilhado. Não só por mim, mas por ele mesmo. Ele havia se subestimado ao pensar que poderia continuar com suas traições sem consequências. Por fim, ele pegou a caneta e assinou os papéis do divórcio, com uma expressão de derrota que eu jamais tinha visto nele. Foi nesse momento que percebi que algo maior havia sido rompido. José não apenas perdeu o controle sobre mim, mas sobre a própria vida que ele havia construído com mentiras. Ele estava despedaçado. Carmen, ao ver o filho assinar, gritou: "Não faça isso, José. Ela vai nos destruir." Mas era tarde demais. O divórcio estava selado, e com isso, todas as ilusões que José e Carmen mantinham também desmoronaram. "Vocês já se destruíram", disse, olhando para Carmen uma última vez antes de me levantar da mesa. "Vocês construíram uma vida baseada em manipulação, em controle. E agora tudo isso acabou. Eu não sou mais parte desse jogo." Sem olhar para trás, fui até o quarto, peguei minha mala que já estava pronta há dias, e voltei para a sala. José continuava sentado, os ombros caídos, como se tivesse envelhecido anos em poucos minutos. Carmen, ainda agitada, andava de um lado para o outro, murmurando ameaças e maldições. Mas nada mais daquilo me afetava. Quando saí pela porta da frente, uma onda de liberdade tomou conta de mim. O ar parecia mais leve, o mundo mais vasto. Estava deixando para trás não apenas um casamento, mas uma vida de mentiras, traições e submissão. Eu sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas também sabia que, finalmente, estava no controle do meu destino. Nas semanas seguintes, comecei a reconstruir minha vida. As primeiras noites sozinha foram estranhas. Eu me deitava em uma cama vazia, em um apartamento novo e silencioso, sem a presença de José ao meu lado. Mas a solidão que eu sentia agora era diferente da que eu havia experimentado ao lado dele. Era uma solidão de escolha, de recomeço. Era o preço da liberdade, e eu estava disposta a pagá-lo. Com o tempo, comecei a me sentir mais forte. Voltei a me dedicar ao meu trabalho, investindo na minha carreira como designer gráfica. A criatividade que havia sido sufocada pelo casamento voltou a florescer, e, aos poucos, fui reconstruindo minha autoestima, minha confiança. Isabela estava ao meu lado durante todo o processo, me lembrando constantemente que eu havia tomado a decisão certa. Quanto a José, eu soube por amigos em comum que as coisas não iam bem para ele. Sua amante o deixou logo após o divórcio, e ele começou a enfrentar problemas financeiros. As mentiras que ele havia construído acabaram o engolindo, e agora ele estava tentando juntar os pedaços da sua vida, sozinho. Carmen, por sua vez, também perdeu o controle sobre o filho. Sem o casamento para manipular, ela se viu sem poder, isolada em uma casa grande e vazia, onde antes ditava as regras. Não senti pena deles. Não porque eu era cruel, mas porque sabia que essa era a consequência natural de suas escolhas. Eles me subestimaram, me desvalorizaram, e agora enfrentavam a realidade que eles mesmos criaram. Cada um colhe o que planta. Eu, por outro lado, estava pronta para recomeçar. Sozinha, sim, mas livre. Pela primeira vez em anos, olhei para o futuro sem medo, sem incertezas. Eu tinha o controle da minha vida novamente. E o mais importante, eu sabia que, não importa o que viesse pela frente, eu estava preparada para enfrentar tudo. Agora, a vida era minha, e eu não deixaria mais ninguém tirar isso de mim. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!